Então, com vocês, o nosso documento Wassef. Frederic. Fred, é o Fred Wassef. Ah, não foi? Então vamos botar. Pronto. A primeira notícia que eu tenho é do Globo, ela é um pouquinho mais antiga, ela é de agosto, e traz o seguinte, né? Alvo de operação da Polícia Federal sobre desvio de joias, advogado da família Bolsonaro escondeu Queiroz, relembre polêmicas de Wassef. Então eu sublinhei ali, eu vou trazer só trechos, recomendo sempre que as pessoas leiam as reportagens na íntegra, né? Essa daí é assinada por O Globo, né? Deve ser o pessoal lá, enfim, enfim, não tem o nome de quem produziu a coluna. O Frederic Wassef concorreu a deputado com o apelido de Anjo, né? Porque em ligações entre o Wassef e seus protegidos, vamos colocar assim, ele volta e meia era citado como Anjo, né? Quem é esse Anjo? Quem é esse Anjo? É o Wassef. A gente ficou sabendo depois de mais de um ano de governo quem era o tal do Anjo. Ele era dono do imóvel em Atibaia, onde o Queiroz foi preso em junho de 2020. Queiroz ficou foragido por quase um ano. A gente ficava fazendo pergunta para quem é jovem, né? Aonde que está o Queiroz? O Queiroz, ele tinha sido... sumiu depois que ficou claro que ele participava de rachadinhas com o Flávio Bolsonaro aqui na Assembleia do Rio de Janeiro, né? E aí tinha toda a movimentação bancária, tinha as imagens dele depositando dinheiro vivo, e ele disse que ele enriqueceu fazendo negócio de carros. Isso não colou, o COAF levou os números e o Wassef conseguiu que o Supremo julgasse isso e escondesse os dados que o COAF trouxe. Hoje, o COAF, de novo, está denunciando qualquer movimentação financeira atípica. O COAF ele é um mecanismo internacional, né? Cada país vai adotar o seu modelo, mas assim, ele é um mecanismo que foi adotado internacionalmente no combate à corrupção. Durante o governo Bolsonaro, ele foi meio que calado pelo Supremo para favorecer o filho do Bolsonaro. E quem foi o agente que impetrou essa ação foi o Frederic Wassef. Além disso, em fevereiro de 2020, o Wassef tornou-se... É difícil falar esse nome várias vezes. Wassef, meio trava-língua. Tornou-se réu pelos crimes de racismo e injúria racial. Lembrava dessa, Júlio? Então, ele estava lá numa pizzaria em Brasília, e aí ele teria dito a uma funcionária as seguintes frases, né? Abre aspas. Não quero ser atendido por você. Você é negra e tem cara de sonsa, e não vai saber anotar o meu pedido. Olha o grau de arrogância, né? E ainda fechou chamando ela de macaca. A ação até hoje não foi concluída, ainda está em suspenso aí, ele deve ter usado todo o poder e influência dele para que não julgasse o caso até o final, né? A denúncia pede uma condenação de danos morais no valor de 20 mil à vítima e 30 mil de danos morais coletivos à sociedade. Muito pouco pelo que o cara movimenta, né? Ainda estamos esperando a sentença definitiva do caso. Um caso profissional na carreira do Wassef chama atenção. Esse foi interessante, Júlio. Esse tu não vai acreditar. Esse eu descobri hoje, né? Ele foi advogado de Valentina Andrade. Quem é a Valentina Andrade? Valentina Andrade, ela é líder de uma seita que acreditava em contatos com extraterrestres, sim, e que Deus era maligno, né? Então, Deus é do mal e os aliens vêm salvar a gente. Acusada de participação num crime que envolvia a morte de crianças em rituais de magia negra. Olha só o grau do que ele foi defender. Aí, o Ministério Público, o pessoal que está fazendo a investigação não acreditou muito nele e falou o seguinte: o Wassef está envolvido com isso, né? A prisão temporária de Wassef chegou a ser pedida. Mas o Wassef, que aí não está constando aí nesse texto, né? Ele falou que não, ele trocou... Olha só, ele trocou cartas com ela durante anos, 3 anos, né? Mas que não tinha ligação com a seita, apesar de ter sido fotografado em várias situações com membros da seita. Ele conseguiu se safar dessa, Júlio. O cara, ele não é o anjo, ele é o Better Call Saul. Bom, aí outra... 2021 agora, né? Empunhando faca, isso é do Metrópolis agora.
Empunhando faca, homem xinga o Wassef. Safado, sem vergonha. E aí tem os vídeos, não precisa colocar aqui porque é meio confuso, aquela bate-boca que você não entende direito, né? É uma reportagem de Gabriela Furquim, para o Metrópolis. Foi no ano de 2021, né? E aí, testemunhas gravaram os momentos da confusão. Esses são os vídeos. Mas, avançando aqui na nossa análise de Wassef, de acordo com as pessoas que estavam presentes no momento da confusão, o Wassef assediou uma mulher em um restaurante e acabou perseguido pelo marido dela, armado com uma faca. Olha a cena que o Wassef protagonizou ali, né? Ao Metrópolis, ainda na 10ª Delegacia de Polícia, tudo isso em Brasília, igual de aprontar em Brasília, né? O caso de racismo foi na pizzaria lá em Brasília. Isso aqui foi num outro restaurante. E aí ele disse que não assediei ninguém porque era uma mulher de quase 60 anos. E ele disse que ele é atacado só porque ele é advogado da família Bolsonaro. Aí tu fala, pô, esse cara já aprontou coisa pra caramba. Mas não. Ainda tem o último caso, antes da cereja do bolo, né? Ele está sendo investigado atualmente por causa das joias do Bolsonaro, né? Que não são do Bolsonaro, são da União e o Bolsonaro vendeu. E aí, durante a investigação, a Polícia Federal encontrou o carro de Wassef estacionado em vaga para pessoa com deficiência. O cara não respeita a mulher dos outros. O cara não respeita a nossa inteligência, que ele era do culto, sim, ele estava envolvido lá com aquele culto lá que fazia os rituais sinistros, sim, sacou? Ele sabia do Queiroz, sim, a gente está brincando com isso, e agora brincou com vaga de deficiente, ele não respeita nada. Esse é o Frederic Wassef. E a cereja do bolo, e que é a última movimentação dos últimos dias, né, da última semana, eu trago através de uma reportagem agora. Depois eu vou lembrar a fonte para vocês. A reportagem fala o seguinte: Mauro Cid, e-mail enviado pelo FBI à Polícia Federal desmonta a versão de Wassef e Bolsonaro. Ou seja, o FBI, o governo lá dos Estados Unidos, viu que o Bolsonaro e o Wassef estão envolvidos na venda de um relógio, né, totalmente cravejado de diamantes, e isso foi tudo registrado. Tem prova que o Bolsonaro está envolvido, quer dizer, na verdade, o Mauro Cid, que era o chefe de ajudância do Bolsonaro enquanto ele era presidente. E é isso, o presidente não fica assinando cheque, não fica passando e-mail. Quem faz é o chefe de ajudância, o Mauro Cid. E tem o e-mail do Mauro Cid para a empresa que vendia as joias lá nos Estados Unidos. Até grifei aqui uns pedaços para mostrar para vocês. Então, lá, o FBI enviou à Polícia Federal do Brasil uma troca de e-mails entre o tenente-coronel Mauro Cid e com a Precision Watch, uma loja onde foi comprado ilegalmente, recomprado ilegalmente o Rolex do ex-presidente. Então, só para resumir, o Bolsonaro vendeu o relógio, fedeu para ele, o pessoal estava ameaçando prender ele. Aí o Wassef, o Frederic Wassef, foi lá para os Estados Unidos, gastou dinheiro dele para recomprar um relógio cravejado de diamantes, porque ele disse que era patriota e que ele não tinha nenhuma ligação nem com o Mauro Cid e nem com o Bolsonaro. Então, meu amigo, esse e-mail, ele demonstra claramente que o Wassef mentiu no seu depoimento para a Polícia Federal. É muito triste a gente ter figuras tão nefastas envolvidas na cúpula do nosso governo. E mais triste ainda é o Bolsonaro, tá ligado a ele. Eu falei tudo sobre o Wassef? Não. Eu quero chamar você na chincha para falar uma paradinha sobre o Wassef. O Wassef, ele conheceu o Bolsonaro num jantar, né? Combinou a mulher dele, que era a pessoa mais conhecida no meio político, no meio da direita. E aí, não, vamos almoçar lá. E aí, eu não lembro se era a Michelle Bolsonaro, foi a esposa do Bolsonaro. Eles reuniram. E aí, o Wassef que falou que ficou amigo do Bolsonaro, começou a frequentar lá a residência do Bolsonaro e ele convenceu o Bolsonaro a sonhar com a presidência. Sim,
Ele disse que ele que convenceu o Bolsonaro a sair para presidente. E disse para uma reportagem, agora eu não tenho a fonte, mas a gente pode catar, isso aí não é difícil, pode procurar, que o motivo pelo qual ele se apaixonou, abre aspas, apaixonou pelo Bolsonaro, é que o Bolsonaro, na época, tinha feito um discurso defendendo a esterilização de pobres. Ou seja, que pobres tivessem menos filhos. Né? Então, ele achava que era bonito o Bolsonaro defendendo que pobre não pode escolher quantos filhos quer ter. Né? É isso aí. É essa galera. E olha o motivo que junta eles, né, cara? O motivo eugenia, gente. Essa coisa de ter classe pura, melhores genes, pobre, não se, pobre defeituoso, não vai se reproduzir menos. Eugenia. Isso aí é uma ideologia utilizada amplamente pelos nazistas. Então, o que uniu o Ossef e o Bolsonaro foram ideais nazistas.